Gostaríamos também de ressaltar a presença ilustre aqui do presidente do Conselho de Administração do IBRACON, meu grande amigo Francisco Santana, o nosso querido também Sebastião, que é o presidente da Diretoria Executiva Nacional. Não podemos também deixar de ressaltar a presença da Chair do grupo das pequenas e médias firmas de auditoria do IFAC, a nossa querida Mônica Forster, que nos orgulha, está brilhando lá fora. Mônica, obrigado por você estar aqui. E aí, a ideia nossa é nós discutimos em várias reuniões de planejamento do evento de fazer algo diferente, não ter apresentação, e a gente, no meu caso, é um trabalho um pouco mais fácil, que eu vou fazer as provocações, e os nossos colegas aqui que estão preparados, são pessoas de reconhecido conhecimento, eles vão nos brindar com algumas reflexões. E a gente pensou alguns pontos que os colegas precisariam melhorar, ou refletir, se for o caso, mudar um pouco o rumo das ações. O primeiro ponto, que inclusive é uma das bandeiras, diga-se passagem, muito adequada do IBRACON, a gente trata muito do perfil do profissional que nós estamos contratando. É importante. A gente precisa entender as novas gerações, a gente precisa criar um ambiente de trabalho apropriado à ansiedade dessas pessoas, e a gente tem que se encaixar no modelo que a sociedade atual definiu. Mas a gente não para pensar no perfil das pessoas que nos contratam. Essas pessoas também, elas mudam os costumes, elas mudam a forma de pensar o que é um trabalho de auditoria, e a gente vê muitas firmas que ainda vivem aquele passado do auditor policial, o auditor que tem uma postura, em certos casos, agressiva, e esses contratantes que também mudaram, eles não aceitam muito. Então, eu queria trazer essa discussão aqui e colocar para os nossos nobres debatedores. Qual a visão de vocês, o que vocês já depararam com isso e o que vocês gostariam de trazer para discutir? Alô? Agora sim. Bom dia a todos. Bom dia aqui a todos que estão presencialmente no auditório do CRC. Bom dia a todos que estão online. É um prazer aqui estar participando desse painel. O Guerra aqui é um grande coordenador. Tive a oportunidade de estar com o Guerra no Conselho Federal, na Comissão de Educação Profissional Continuada, e ele defendia os temas lá da auditoria muito bem, e aprendi muito com o Guerra naquele período. Foram 2 anos aí de aprendizado. Antes de ir na questão, Guerra, queria dizer que o CRC ele tem atendido os nossos profissionais todos. Nós temos aqui no Estado de São Paulo, são 154 mil profissionais, e são 19 mil sociedades, dentre elas as empresas de auditoria. Então, nós temos aberto essas linhas, esses fóruns, essas discussões para todos os profissionais do Estado de São Paulo e para o Brasil também. Você aqui, muito bem, líder regional, participou na presidência de várias entidades lá no Nordeste, e a gente tem o prazer aí de compartilhar com todo o Brasil todo esse conhecimento. Então, nosso objetivo é atender todos os profissionais, e com isso a gente atende aqui os profissionais da auditoria, especificamente das pequenas e médias empresas. Então, é um prazer estar aqui, obrigado aí da presença de todos. Bom, voltando um pouquinho à questão, realmente o mundo mudou, e a gente, como pequenas empresas de auditoria, eu sou sócio no nosso grupo de empresas, a gente também tem uma empresa de auditoria, uma pequena empresa, mas com todos os registros CPM, todos os cadastros, mas a gente tem as duas facetas também, a questão dos profissionais que trabalham com a gente, são outros profissionais, e tem a questão dos clientes que você bem levantou. E a gente vai ficando um pouco velho na profissão, e a gente tem que mudar também para entender toda essa dinâmica. Então, são duas grandes dificuldades. Mas uma coisa que você botou em palco, a gente sempre pensa muito na nossa equipe, mas não pensa no cliente. Então, o cliente é outro cliente, são outras empresas, outros contratantes, outras cabeças, e a gente realmente tem que abrir uma grande questão que você está colocando aí para a gente. Mas uma forma da gente estar nesse mundo é a renovação da nossa equipe. A nossa equipe de líderes, a nossa equipe de pessoas da empresa, elas estão inseridas num novo mundo, novo mercado.
A questão da tecnologia está muito mais para os jovens, né, do que para os mais velhos. Os mais velhos têm um pouco mais de dificuldade de se atualizar. E a gente tem que fazer essa interação. Então, o primeiro ponto aí da interação é fazer a interação conjunta. A gente não ficar fechado na gente, nos mais sêniores das empresas, e ter gente mais jovem, como são nossos jovens clientes. Então, essa é a primeira visão aí que a gente gostaria de passar. E o Cocururo tem bastante experiência, a gente discutiu um pouquinho na preparação do painel, né, Cocururo? Que acho que compartilha de uma visão semelhante aí, né? Bom dia. Bom, eu estou estreando nesse talk show aqui, nunca estive aqui com vocês. Agradeço a Ângela, Wander, meu grande amigo agora, meu novo grande amigo, Guerra na Guerra, tantos anos já que a gente se conhece, vários colegas aqui que estão nos assistindo, né? Eu queria dar um passo atrás para preparar as próximas provocações aos colegas que nos assistem hoje e que estão aqui presentes. Eu venho de uma cultura de empresas que são as maiores do mundo. Fui formado das 5 maiores do mundo, passei em 4. A única que eu não passei foi a KPMG. E não foi porque eu não quis, não. Foi porque nós não quisemos, nem eles, nem eu. Foi uma coincidência e um evento, sim, muito interessante na minha passagem de carreira e de vida. Neste processo todo, eu nunca imaginei que eu iria empreender. Nunca. Nunca me passou pela cabeça parar um dia e falar assim, eu tenho que tocar um próprio negócio. Mas alguma coisa dentro de mim, e as pessoas me diziam sempre que eu tinha alguma coisa que eu demonstrava que incomodava demais outras pessoas. Certo, Ângela? Para de rir, Ângela. Começa a me provocar. Dá mal, dá errado. Bom, e aí isso ao longo do tempo foi crescendo e nasceu ali a necessidade de não conseguir mais caminhar nas grandes empresas, na empresa de auditorias chamadas Big Four, e tentar dar um passo atrás e começar numa mesa com um computador e com a minha sócia, que é a minha esposa, dizendo o seguinte: se vira, começa aí. Tá bom, ok, vamos começar do zero. Isso tem mais ou menos 14 anos. Quando nós começamos a discutir, nós colegas aqui fazendo o warm-up da nossa conversa, algumas coisas passaram pela minha mente de toda essa carreira, né, de tudo que eu passei para chegar no momento de hoje, e para ver que as dificuldades que nós temos como pequenas e médias empresas de auditoria são tão grandes quanto escalar o Everest. Mas se algumas pessoas conseguiram, por que nós não vamos conseguir também? Talvez alguns fiquem no meio do caminho. Mas muitos de nós temos a ousadia e a capacidade de chegar lá. Discutir pessoas. Nós lidamos com pessoas. Nascemos de pessoas, criamos pessoas, fomos criados por pessoas. Cada uma delas são indivíduos que têm raciocínios e lógicas diferentes, e muitas vezes diferentes das nossas, né? E esse tempo todo, eu já estou com quase 25 dias de profissão, né? Se a gente olhar para o universo, eu estou com quase alguns segundos, né, da minha existência, do universo, né, como profissional dessa área. A gente começa a perceber, e cada vez mais está presente no dia da gente, que as pessoas estão mudando, as coisas estão mudando, os profissionais estão mudando, né? E uma das coisas que nós vamos tentar discutir um pouco hoje aqui é a mudança da mentalidade que as pessoas hoje têm, a tecnologia que está influenciando demais isso, e como as pessoas têm influenciado a tecnologia. A gente vai passar um pouco por esses temas. Então, a primeira resposta que eu não tenho, mas tenho as perguntas que nós fizemos, primeiro, como reter as pessoas que estão com a gente hoje, de gerações muito mais novas do que a nossa, filhos nossos, né? Ou, às vezes, talvez, filhos dos nossos filhos. Esse é o primeiro grande desafio. Na nossa conversa, a gente também discutiu que as novas gerações estão do outro lado da mesa, ou seja, dos nossos contratantes. As pessoas que fazem a gente trabalhar, que nos contratam. Será que eles estão, de fato, nos entendendo? Será que a gente está conseguindo ser inteligíveis com eles? Eles estão lendo a gente direito? Né? A gente está lendo isso direito? Essas informações estão sendo bem lidas entre os dois lados? Né?
Poxa vida, eu lembro quando eu comecei na auditoria, em 1988, né, numa pequena empresa de 4 pessoas, 3 sócios e eu, ou seja, que staff que a gente era, né? 3 sócios e eu, ex-Deloitte na época. Como era, naquela época, olhar para aquilo que era a nossa profissão? E como é hoje, e como são hoje as pessoas que entram nas nossas firmas, que tem 3, 4 sócios e 2 ou 3 trainees que estão entrando, neste mundo atual que a gente vive. É um grande desafio. Algumas dicas que eu posso entender hoje é que a gente tem que se adaptar a essas novas gerações que estão chegando e conseguir lê-los, entendê-los e falar um pouco da linguagem que eles também entendem, né? E é difícil porque eu tenho uma filha de 30 anos que trabalha com a gente, eu tenho uma filha de 17 anos, né, que está conosco hoje, que já desponta como quem quer fazer alguma coisa na vida. E olha, de 15 anos de diferença, a gente vê uma gigantesca distância entre uma e a outra. Uma de 30, uma de 17. E essa é a nossa geração que está trabalhando com a gente. As que estão chegando com 20, 22 anos para trabalhar com a gente como trainee, né? E aquelas de 30 anos que já passaram por várias coisas e que hoje vão enfrentar um novo mercado, um novo desafio. E o mais interessante que eu noto é que essas duas gerações têm dificuldade de se conversar. Então não é da minha para baixo, é entre elas também. Então esse é o primeiro grande desafio das empresas de pequeno porte. Tenho certeza que isso deve ser desafio das grandes também. Não deve estar aqui dizendo, não devo estar dizendo nada de diferente daquilo. Mas nas nossas empresas pequenas, reter essas pessoas é o nosso maior desafio. E como se comunicar com o outro lado, que é essa geração que está entrando, quem tem cliente startup, está vendo como é isso, né? Quem é empresa de pequeno e médio porte, de auditoria e de contabilidade, que está atendendo uma empresa startup, está olhando para um rapaz recém-formado, ou ainda se formando, com sede de vencer, com sangue nos olhos, né? E você olha para ele e fala, mas rapaz, você sabe que tem um fundo de investimento colocando 10 mil reais na sua conta corrente? Eu nem sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu falei, tá, eu sei que você não sabe, né? Mas eu vou ter que dizer para ele que você usou direito esse dinheiro. Mas são só 10 mil reais. Então, é o suficiente para você ter um grande problema para o resto da vida. Não é? E você com esse bigode lindo que eu tenho, né? Dizendo isso para o moleque. Menino, rapaz, inovador, empreendedor. Quantos estão assim hoje em dia, nessa visão? Guerra, eu falei demais. Não, foi muito bom, Antônio. E também eu queria dizer para vocês que nós não fizemos a apresentação dos currículos dos debatedores, também foi de forma combinada. Se vocês tiverem curiosidade, podem acessar o site do CRC, que vai estar lá descrito, e vocês vão ver o currículo muito bom de cada um deles. O outro ponto também não esqueçam de cumprir com os requisitos para que nós possamos conceder a pontuação do Programa de Educação Profissional Continuada. Lembrando que esse evento concede 6 pontos para as pessoas que fizeram a inscrição. Então, para quem está de forma online, lá no chat do canal do YouTube do CRC São Paulo, tem as instruções de como proceder. E os presentes aqui, por favor, procurem as pessoas da organização que fazem a presença também nos iPads que estão espalhados pelo recinto. Eu tenho uma outra provocação, que é o seguinte. E aí eu queria que vocês colocassem o ponto de vista de vocês. Eu entendo que auditoria é um negócio como outro qualquer, só tem mais regulação. E nós que fomos criados, principalmente nas empresas de porte um pouco maior, a gente é criado numa cultura de que nós temos que ser os melhores. Eu cheguei à conclusão de que o cliente ele não quer contratar o melhor técnico, ele quer contratar aquele que atenda às necessidades naquele momento. Então, mais uma vez, o cliente não quer aquele auditor com a postura dos anos 60, 70, o auditor policial, o auditor prepotente, o auditor que quer impor as ideias deles. Ele quer contratar o sujeito que atenda às necessidades. Isso, eu procuro agir dessa forma e é um dos pontos que eu implementei na cultura organizacional da nossa firma e cobro muito dos meus sócios, que são mais jovens que eu, e dos que estão entrando. Além disso,
nós, como contadores, e aí eu estou estendendo a colocação não só para os auditores, mas também para os sócios de escritórios de contabilidade, que eles não fizeram matérias ligadas à gestão comercial na faculdade. E isso é um ponto que aí fica a dica para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, meu amigo João Carlos Castilho, o IBRACON, está aqui o Sebastião, o Santana. A gente precisa levar a discussão de gestão comercial, a gente precisa tratar melhor o cliente, a gente precisa entender a necessidade dele. Eu, quando era presidente lá da regional, eu recebia muita ligação de cliente reclamando do atendimento que tinha de um colega local e dizia, olha, o IBRACON ele não é órgão regulador, o IBRACON é um órgão associativo, é como se fosse uma entidade de classe. E porque essas pessoas, na cabeça deles, o julgamento é que eles estão fazendo o melhor, cumprindo o papel da profissão. Só que eles esquecem que a auditoria é um negócio como outro qualquer. Precisa dar lucro, precisa ter escala, precisa ter bons clientes, com menos risco, com menos custos. A gente só tem uma regulação maior do que as outras de algumas outras profissões. E aí, eu queria saber um pouco do João Carlos e do Cucurulo, o que é que eles entendem sobre isso, eles concordam, se eles discordam, se tem alguma situação para citar que vocês tenham enfrentado ao longo da carreira de vocês. Ô Guerra, você tocou um ponto importante, que a auditoria é um negócio. Então, a gente administra uma empresa a gente tem pessoas, tem fluxo de caixa, tem contas a pagar, tem contas a receber, tem impostos, tem resultado. Então, como a gestão de qualquer empresa, na auditoria, a gente preza pelo trabalho profissional, o trabalho técnico para o cliente, mas a gente tem que olhar para o negócio, como negócio. Então, a gente tem que prezar o lucro, tem que prezar o resultado para ter continuidade. O lucro não é a essência do objetivo da empresa, mas se a empresa não tiver lucro, não tiver resultado, a empresa morre. Então, a gente está falando de gestão de um negócio como qualquer outro negócio, mas a gente tem que olhar realmente para a empresa. A gente se preocupa muito com o cliente, atender cliente, plano de trabalho, programa de auditoria, alocação de equipe, mas a gente tem que olhar para a empresa. Então, o que a gente tem prezado na gestão do negócio, a gente tem que dividir a gestão interna da empresa, a gestão de custo da empresa, a gestão de alocação. Para isso, a gente tem que ter sistema de controle da empresa. Não estou falando de sistema de auditoria, estou falando de sistema de gestão. A gente tem que ter um bom contas a receber, a gente tem que ter um bom contas a pagar, a gente tem que ter um bom timesheet, um bom apontamento de horas, a gente tem que ter um bom controle de custo para o cliente, a gente tem que entender como é que está o nosso job, se está positivo, se está negativo, se a gente está gastando as horas planejadas para o cliente, como é que estão as horas médias de cada cliente, as horas, o resultado, a receita por hora de cliente. A receita por hora, a gente às vezes tem cliente, tem o job dentro do cliente, tem os anos de auditoria, tem os trabalhos especiais, tem os laudos de avaliação, tem as due diligence. A gente precisa entender cada tipo de negócio, essas taxas médias, o que elas estão gerando. A gente precisa entender, via sistema de gestão, como está a ocupação dessa nossa equipe, como é que ela está ocupada, se os nossos profissionais eles estão alocados na melhor hora de trabalho, se a gente tem profissional sênior fazendo trabalho de profissional de trainee, se a gente tem trabalho de diretor fazendo trabalho que não precisa, que poderia estar trabalhando mais na parte comercial, na parte de visitas, na parte de gestão da carteira. Então, a gente tem que ter um sistema, tem que ter jeito de contar, tem que ter um BI que faça... a empresa é pequena, a gente não consegue enxergar, mesmo empresa pequena, a gente não consegue enxergar a empresa no Excel mais. A gente tem que ter sistema e tem que ter esse sistema de gestão para controlar isso. E a parte comercial que você tocou bem. A gente, muitas vezes, como a gente é muito técnico, a gente é sempre comprado, sempre o cliente que procura a gente. A gente sempre está atendendo o cliente que está procurando, a gente sempre procura fazer as propostas que a gente imagina que o cliente aceite, mas a gente não vai atrás, via de regra, dos melhores clientes, do cliente do seu perfil, a gente não bate na porta do cliente para tomar cafezinho, a gente não preserva aquela nossa rede de contatos rica que a gente tem ao longo do tempo. A gente que passa em grandes empresas, os nossos colegas de hoje, eles estão ocupando o cargo de direção das grandes empresas. Quanto tempo que a gente não
tem um mapeamento de onde estão nossos colegas e a gente não liga para tomar um cafezinho, para mostrar a nossa empresa, para mostrar que a gente pode fazer melhor por ele. Então, a gente peca muito na questão comercial, mas a questão comercial vai de um acompanhamento. Quantas propostas a sua empresa emitiu esse ano? Quantas propostas foram aceitas? Quantas propostas foram recusadas? Por que as propostas foram recusadas? Foi por causa de preço, foi por causa de prazo, foi por causa de marca. Então, a área comercial tem muito para explorar na área comercial. E a gente tem que ter esse mapeamento, a gente tem que implantar o sistema de governança na nossa empresa, os sócios têm que estar conectados ao sistema de governança, tem que haver reuniões de acompanhamento de sócios mensal, quinzenal, semanal, com temas definidos, com a governança toda pontuada, para a gente ir para frente, para a gente poder entender a nossa empresa, para a gente poder entender nossos clientes, para a gente poder entender onde é que a gente quer chegar. A gente se preocupa, a prioridade nossa sempre é fazer o trabalho. O cliente está precisando, aí a reunião de gestão é cancelada, porque a gente sempre vai para o cliente. Mas a gente tem que priorizar nossa gestão interna da empresa, gestão de negócio, gestão de trabalho, gestão de jobs, gestão comercial, para ir em frente. A gente tem que priorizar isso. Isso deveria ser a prioridade das nossas empresas, para a gente sempre ter clientes melhores, a gente atender melhor os clientes e para a gente ir em frente. Então, a questão da gestão interna, gestão comercial, gestão estratégica, é ponto fundamental que a empresa que deve ter continuidade, que quer ter continuidade, tem que olhar para a gestão e não somente para o cliente. A Ângela quer falar alguma coisa? Ah, como você se controlou por 15 minutos, Ângela. Enquanto ligam o teu telefone aí, teu microfone. 1 ano e meio depois, fala Ângela Alonso. Vem aqui, Ângela. Ângela. Obrigada, João. Alô? Eu só queria lembrar que o microfone está aberto a qualquer um e pela internet é só mandar também a sua opinião ou a sua dúvida que nós vamos colocar aqui. E aproveitando que eu estou com o microfone na mão, eu queria fazer uma pergunta aos 3. Afinal, como pequena e média firma de auditoria, qual é o nosso mercado? Eu posso falar porque, por coincidência, seria a próxima provocação. Mas eu entendo que o nosso mercado é o mercado que nós entendemos que podemos prestar o serviço com qualidade. Eu não posso admitir que um banco, e aí eu bato na tecla dos bancos, todo mundo sabe que eu tenho guerra declarada sobre, principalmente, 2 bancos que atingem mais, lá em Recife, a minha empresa. Eu cansei de perder cliente porque um gerente de banco decide que eu não posso auditar. Eu parto do princípio, Ângela, o seguinte: se a Petrobras quer contratar a minha empresa, eu tenho que ter a responsabilidade de dizer que eu não posso atender, porque eu não tenho profissionais que vão ajudar a concluir o trabalho com qualidade, envolvendo a complexidade das operações da Petrobras. Agora, isso também é responsabilidade do contratante. Ele também tem que saber que ele não pode contratar a minha empresa porque, numa avaliação, ele pode buscar via mercado, ou ligando, ou pedindo a reunião, ele chegar à conclusão de que nós não temos estrutura para atender aquele cliente. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o nosso mercado é o mercado que nós entendemos que podemos prestar um serviço de qualidade. Lembrando que o João Carlos foi muito feliz quando ele colocou que eu entendo que a auditoria é um mercado como outro qualquer, um negócio como outro qualquer, mas isso não quer dizer que a gente pode abrir mão da qualidade e a gente pode abrir mão do cumprimento das normas que são emanadas pelas instituições internacionais e reguladas com muita força internamente pelo Conselho Federal de Contabilidade. A gente não pode abrir mão disso, mas o mercado é o que a gente entende que pode atender. Vamos lá. Bom,
o privilégio de ter passado por 4 grandes empresas de auditoria, das maiores do mundo, é que discutir mercado, discutir quem é o seu cliente é tão presente num pequeno negócio como numa empresa de 10, 15, 20 mil empregados no mundo inteiro. É exatamente o mesmo ponto. Quem é o meu cliente? Onde eu encontro o meu cliente? Né? Como eu me faço ser conhecido por esse cliente para que ele se lembre de mim quando ele precisar de alguma coisa. Ser uma grande empresa, com toda a mídia disponível e todo o investimento de marketing que você tem, prevê que você seja mais facilmente encontrado ou que alguém te deseje, né? Como a caneta Montblanc e a caneta Bic. Né? Todo mundo vai precisar escrever alguma coisa um dia e as duas vão funcionar do mesmo jeito. Né? O que vai separar a Montblanc da Bic é exatamente o que você quer demonstrar usando a caneta Montblanc e usando a caneta Bic. A gente já teve até exemplos políticos nessa história, né? Às vezes um tanto quanto patéticos, mas, de qualquer forma, são exemplos pragmáticos e práticos do que você está utilizando de um serviço ou de um produto que você quer adquirir. Nós somos um produto. Nós, auditores, somos um produto como outro qualquer. Isso é ponto pacífico. Bom, aí a gente tem que dar uns passos adiante para entender qual é o nosso cenário. Primeiro, quem é a empresa que eu represento hoje no Brasil, na América Latina e no mundo? Quem é a empresa do Guerra? Quem é a empresa do meu amigo aqui? Nosso presidente? Quem são essas empresas? E como é que elas são encontradas no mercado? Né? Já que eu tenho uma limitação de caixa, como qualquer um tem, de se fazer presente nos mercados que você está encontrando ou que você quer ser encontrado. Né? Indo para o outro extremo, há uns 15 dias atrás eu fui procurar um cirurgião, um médico, um ortopedista, por um problema de saúde, e ele me disse uma coisa que me fez refletir. Como é que você me encontrou? Eu pensei assim, eu vim aqui para me consultar, o cara vira para mim e me pergunta, como é que eu te encontrei? Assim, os primeiros 3 segundos de conversa. Porque eu fui num outro médico, contei uma história para ele e ele indicou você para mim. E quem é esse outro médico? É fulano de tal. E ele é teu cliente? Ele é meu cliente. E é teu médico também? É meu médico também. Entendi. E eu já cuidei deste indivíduo alguma vez? Bom, ele disse que sim. Bom, eu não lembro dele. Curioso, não? Então, quem está te atendendo não lembra quem indicou. Isso é um bom sinal. É um sinal de que você faz a diferença na vida das pessoas e que você é lembrado por aquilo que você faz alguma diferença na vida delas. E não por aquilo que você representa ou por aquilo que o teu nome lembra alguém. Então, muitas vezes, ser diferencial na vida de uma pessoa, no mundo empresarial, como uma caneta Montblanc ou uma caneta Bic, faz a diferença para aquela pessoa consumir o seu produto. Esse é o primeiro passo para divulgar o seu produto. Né? Mas eu tenho as minhas limitações para estar no mercado. Bom, faça diferente, tente fazer alguma coisa que chame a atenção e que não afronte o mercado em que você está atuando. Porque o lado bom de ser lembrado das coisas é que você fez alguma coisa boa para alguém. O lado ruim é quando alguém te lembra porque você fez alguma coisa ruim. Isso pode até ser um caminho de marketing, mas não necessariamente vai te trazer bons frutos dentro do seu negócio. Esse é um primeiro passo para a gente ter. Eu, como líder da firma na América Latina, há 2 meses atrás, no Uruguai, uma das questões que eu mais escutei como líder foi que a minha firma na América Latina não se faz presente. As pessoas não lembram que a gente existe na América Latina. Você pensa que é um problema da tua sala, da tua empresa, do seu cantinho, no seu escritório, ali na rua tal, no dia tal, no momento tal? Não é. É um problema de todas as pessoas que se prestam a oferecer um produto ou um serviço para um outro. Tem que se fazer ser conhecido. E alguém tem que falar de você. E no mundo do serviço, né, mantendo as condições de temperatura e pressão, da qualidade, dos órgãos reguladores
e dos nossos amigos que vivem colocando cada vez mais normas para que a gente siga, que os clientes sigam também, né, isso é dado do problema. Como é que eu sou lembrado disso? Meu último comentário é, numa das empresas que eu trabalhei, tinha lá uma discussão, eu sempre tive mais vocacionado essa área de marketing, talvez porque eu fale demais, e nem sempre eu falo a coisa mais adequada, mas eu sou muito provocativo e eu provocava muito. E o pessoal vai lá com a turma de marketing lá, porque você, pelo menos, atrapalha eles um pouco. E uma das questões que a gente discutia nessas reuniões de marketing era quem é o Tier 1, quem é o foco principal, quem é o primeiro time, quem é a primeira liderança, quem é a segunda liderança, quem está no resto. Bom, tem alguém no resto que está nos incomodando. Como é que eu faço para cuidar desse resto? Esse encontro aqui está dizendo para nós algo que é fundamental. Nós não somos o resto. E nós queremos incomodar o segundo time e o primeiro time. Essa é a nossa provocação. É por isso que nós estamos aqui hoje. Ok? Nós fazemos parte de um todo. E esse todo faz parte do nosso compartilhamento de oferecer um produto para esse mercado. Esse é um ponto crucial. Nós fazemos parte disso. Ok? E é para isso que nós estamos aqui hoje, para discutir esses temas. Obrigado. Perfeito, Cucurulo. Lembrando que a maioria de nós tem os mesmos problemas. Tem um ditado que fala, de perto ninguém é normal. E isso tem um fundo de verdade. Nós temos os mesmos problemas, a gente precisa estar mais unido, discutindo ações que a gente possa resolver de forma coletiva. O agrupamento de pessoas preparadas tem um poder de criação gigantesco. Se a gente praticar isso um pouco mais, e principalmente nas regionais do Ibracon, criar formalmente para as que não têm um grupo de pequenas e médias firmas, levar esses pontos que são estratégicos e comerciais, eu acho que ajuda muito. Perfeito. O Guerra, só complementando aqui um pensamento aqui do Cucurulo, e seu sobre a pergunta da Ângela, que o nosso cliente é aquele que a gente pode atender. Perfeito. E o Cucurulo tocou bem. A gente funciona muito por indicação. Você faz um bom trabalho, o seu marketing é um bom trabalho, a pessoa vai mudando de empresa, vai mudando de gestão, vai te contratando. Mas eu queria, além disso, ressaltar um grande aliado nosso para estar junto com a gente, ou para a gente estar junto com eles, são os nossos amigos da área do direito. Então, é um grande grupo gerador de trabalho para nós. Alô? Então, estou falando de trabalho, está pipocando aqui. Tanto trabalho de auditoria, como outros trabalhos de auditoria também, não de auditoria de demonstração financeira, mas trabalhos de valor agregado, como due diligence, que a porta de entrada são os escritórios de advocacia. Então, o cliente tem o escritório de advocacia e sempre a gente tem que estar em parte do processo, na due diligence, na assessoria toda desse processo. É trabalho nosso, da auditoria, que a gente sabe fazer muito bem, e sem um trabalho bem feito, não sai um trabalho de M&A bem feito. Trabalhos aí de empresas que estão vindo para o Brasil que necessitam de um trabalho de auditoria. Tem exigências de balanço inicial auditado para empresas, alguns setores regulados. Então, a grande porta aí, o grande nosso aliado para trabalhos de valor agregado, procedimentos pré-acordados de auditoria, são escritórios de advocacia. E a gente consegue, com isso, ter, nesses tipos de trabalhos especiais, não auditoria, além da auditoria de demonstração financeira, ter um valor agregado maior, porque a gente mexe com mais valores, com transações. Então, acho que são grandes aliados, são os escritórios de advocacia. A gente deve se aliar, todos os escritórios de advocacia, médio porte, grande porte, precisam do nosso trabalho e são grandes aliados para as firmas de auditoria. Obrigado, João. Excelente dica. Tem uma pergunta do Cristiano Borges, colega lá de Salvador, que veio especialmente para esse evento. Cristiano, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer, né? E fazer... Não está falando, eu acho. Oi. Bem, eu acho que... Eu achei melhor. Alô? Oi, pronto, agora tá.
Bem, eu queria até aproveitar e pegar o gancho do João Carlos, né, que ele tocou no assunto que é bem interessante, muito relevante, que é referente à implantação de sistemas de gestão, né? Hoje em dia, não é só sistema de gestão, a gente já está falando de inteligência artificial, as Big Four já estão trabalhando na questão de aplicação de inteligência artificial com os LLMs dentro das suas bases, né? E a gente entra nesse modelo, assim, como é que nós vamos ficar? Já que nós somos pequenas empresas, né? A gente está falando aí de automação, e não é só automação, tá, gente? Automação, na verdade, se a gente for falar de automação, a gente já está pelo menos 20 anos atrasado, né? Então, a gente está falando hoje de quê? Modelos de sistemas de comunicação, tá, integrados, utilizando a parte de inteligência artificial. E aí, o que é que a gente vai fazer em relação a isso? Porque as grandes têm bilhões para fazer investimento, e nós, pequenos, né, como é que a gente fica, né, em relação a esse projeto, essa mudança que está acontecendo, né? Porque hoje a inteligência artificial é algo novo, e daqui a 3 anos, né? Daqui a 3 anos as Big Four já estão avançando bastante em relação a isso. Nós estamos fazendo o que para avançar em relação a isso, né? E aonde é que eles vão chegar e aonde é que a gente vai chegar, né? E dá para a gente chegar a tempo, né? sem perder tempo daqui para frente. Como é que a gente faz isso? Muito bom, Cristiano. Veja, essa sua colocação é perfeita, mas a gente pode até fazer algum comentário rápido, mas nós vamos ter aqui um tópico específico sobre tecnologia que vai ser coordenado pela Ângela Alonso, mas eu entendo que nós precisamos sim ficar atentos, porque são oportunidades e também necessidades internas da gente tornar o nosso trabalho mais assertivo, mais seguro, com menos tempo. Então, o Cristiano é um amigo de mais de 30 anos, eu estou contratando a empresa dele, ele vai desenvolver ferramentas para a nossa firma, para a gente tornar o nosso trabalho mais rápido e mais seguro. E recomendo, eu gosto sempre, como eu falei no início, a gente tem os mesmos problemas, não se iludam, a gente precisa dividir isso. A gente precisa ter vergonha dos nossos problemas, a gente tem que encarar isso, dividir. E eu recomendo, se vocês acharem interessante, procurar o Cristiano, um profissional que tem esse perfil, que vocês contratem ele para ele desenvolver algumas ferramentas, e 90% são ferramentas gratuitas. Nós já temos dentro de casa. É incrível. As oportunidades que estão na nossa frente, a gente não aproveita. Mas nós vamos ter um tópico específico para isso, eu não sei se algum colega quer falar rapidamente, mas é importante que a gente fique atento, sim. Tá? Bom, o próximo ponto é mais sobre mercado. E aí eu conheci o João Carlos há uns anos atrás, na Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade, cujo vice-presidente chegou quase agora, José Donizete Valentina, um grande amigo que toca aquela comissão com muita competência. Semana que vem vamos ter reunião, inclusive, né, Donizete? E o Donizete, na época que, inclusive, a gente fez um histórico aqui do fórum, ele era o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e ele que naquela ocasião abriu as portas para nós. Então, muito obrigado, Donizete, por todo o apoio que você tem dado à classe. E a gente precisa buscar mercados ainda não explorados. Como a gente discutiu na rodada anterior, a gente fica, 90% das vezes, a gente fica disputando os mesmos clientes. A gente não abre mercados novos. Tem um estudo que foi apresentado numa reunião do Bracon há uns anos atrás, que foi com base numa pesquisa do IFAC, se eu não me engano. O Brasil, se você considerar os países desenvolvidos e em desenvolvimento, o Brasil é o país menos auditado. Nós temos um espaço gigantesco para crescer. Agora, a gente precisa levar essa discussão para os fóruns apropriados. A gente precisa fazer mais lobby com órgãos reguladores, a gente precisa melhorar a fiscalização. Nós tivemos uma grande ajuda da Lei 11.638, onde ela exigiu auditoria das empresas de grande porte, que são empresas que têm faturamento iguais ou superiores a 300 milhões de reais, ou ativos iguais ou superiores a 240 milhões de reais. Só que a maioria ela não cumpriu. E por que motivo? Porque não tem uma fiscalização. E aí a gente
Esse ano, eu observei lá em Recife, a gente teve uma ajuda da educação profissional continuada, porque era também uma dor que a gente sentia lá na comissão, o seguinte: o profissional, o auditor, se ele não cumprir com a educação continuada, ele perde o CNAE, porque a CVM e o CFC, eles cruzam o CNAE, eles cruzam com a quantidade de horas que foi feita pelo profissional. Quem não cumpriu 40 horas, se não tiver uma boa explicação, você vai perder o CNAE. Só que, e o profissional contador daquelas empresas de grande porte, que eles não publicam, né? Eles não fazem, muitas vezes, o registro em cartório das demonstrações contábeis? Como é que faz isso? De alguma forma, esse ano, eu recebi algumas ligações de colegas lá de Recife que receberam notificação do Conselho Regional pedindo a comprovação das 40 horas. A gente precisa colocar essa fiscalização pedindo demonstrações contábeis das empresas de grande porte. Esse é o primeiro ponto. Esse é um mercado gigantesco. A gente também... veja, eu moro numa região pobre, região Nordeste, sabidamente pobre, e, ano passado, eu recebi uma ligação de um sujeito que ele tinha 10 postos de gasolina pelo interiorzão da Paraíba, local muito pobre. Um deles faturava 20 milhões. Um dos postos. O cara tinha similar a um armazém de construção, mas algo gigantesco, que atendia toda a região, tinha transportadora, tinha uma série de coisas. É uma cidade que a avenida principal deve ter, no máximo, 1 quilômetro. Tá? Quantas situações similares a essa a gente tem aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação? E a gente pode levar isso para o Centro-Oeste, que são cidades riquíssimas, tem muita empresa. Eu tive algumas vezes em Petrolina, no interiorzão de Pernambuco. É um colosso aquilo ali. Tem muito mercado para ser explorado. E nós, como instituição, aí fica um desafio. Eu não vou nem colocar isso para o IBRACON, porque eu acho que as regionais elas têm que puxar esse papel, mas talvez com um empurrão forte daqui da Nacional, da gente levar essa discussão para as cidades de grande porte que sejam próximas de onde que a gente possa atender. Então, esse é o mercado. A gente disputa muito os mesmos clientes e tem uma infinidade de clientes que deveriam ser atendidos. O outro ponto é o seguinte: numa das nossas reuniões prévias, o Cucurulo colocou: a gente precisa ajudar o cliente a nos contratar. Muitas vezes ele não sabe o que está contratando, né? E o Cucurulo vai falar um pouco mais sobre isso, o João também, mas, e aí só fazendo um adendo aqui, preparando já para você chutar para o gol, o IBRACON desenvolveu alguns anos atrás, eu acho que já na gestão da Mônica, um livreto com um resumo dos tipos de trabalho que nós podemos prestar. Está lá no site, basta você baixar. Aquilo ali já é uma fonte que pode ser muito útil em alguns momentos. E, recentemente, o IBRACON lançou alguns guias sobre o trabalho de auditoria. A gente precisa também educar os nossos clientes, porque quantas vezes aqui, acredito que todo mundo já passou por situação, que o contratante ele acha que nós somos obrigados a pegar qualquer tipo de situação de inconformidade na empresa dele. E isso não é verdade, a gente precisa educar o sujeito. Que ele, primeiro, a gente parte do princípio que existe uma governança e que ele que tem a obrigação primária da detecção de qualquer inconformidade. Mas ele entende, ele joga a responsabilidade em cima da gente. E também a gente tem que fazer com que grupos de empresas similares, algumas cooperativas, algumas associações de distribuidores, que isso é muito forte lá no Nordeste por causa do incentivo fiscal, associações de hospitais, associações de planos de saúde. A gente precisa ter um trabalho mais próximo desses caras, para mostrar que eles precisam de auditoria. E também, principalmente, a gente precisa fazer um trabalho mais forte com os reguladores, que ainda não exige auditoria de empresas reguladas. Veja, eu não lembro de nenhum trabalho de FENACON ou outro órgão com o setor do Ministério da Fazenda que ontem regulou as empresas BET.
Se alguém fez, eu peço perdão aqui, mas eu não vi nenhum trabalho. Mas eles já estão exigindo auditoria. A gente poderia ter participado dessa discussão, a gente poderia ter sugerido algo mais forte. Enfim, como a gente faz de forma brilhante, o Bracon está muito forte nisso, lá no Congresso, em cima de temas mais importantes, empresas de maior porte. Mas existe uma infinidade de empresas menores que a gente pode atender também. Então, essa é a provocação. E aí eu passo aí a palavra para os nossos queridos debatedores para eles colocarem também alguns pontos. Guerra, quanto à questão da auditoria da empresa de grande porte, faturamento maior que 300 milhões ou ativo maior que 240 milhões, a gente tem a trava para as empresas individuais que estão bem identificadas, né? Então, essas são necessárias ter auditoria. Mas também a norma serve para grupos de empresa que faturam, que tem esse faturamento. Então, faturamento combinado de A mais B mais C dá mais que 300 milhões. Então, esse é um grande mercado que não está identificado ainda. Pelas empresas estarem partidas, não cai não tá visualmente consolidado, visível para o mercado, que são obrigados a ter auditoria. Então, tem algumas ações dos reguladores. O Conselho Federal tem muita conversa com a Receita Federal, via convênio. A gente tem aqui com a Secretaria da Fazenda, temos com Junta Comercial, para identificar todos esses pontos. Então, esses convênios, o sistema CFC-CRC, uma autarquia federal, então a gente tem a possibilidade e deveria ter a facilidade de ter toda essa troca de informações com esses órgãos públicos, por ser também um órgão público. Então, a gente tem convênios em aberto, tem conversas em aberta, mas o que teria muito valor é a gente avançar mais nessas conversas, principalmente com Receita Federal, onde a gente pudesse ter troca de informações. A gente tem, por exemplo, um convênio com a Junta Comercial, o Conselho Regional de Contabilidade, onde a gente acessa o banco de dados da Junta. Então, a gente busca lá empresas com KNAI de contabilidade que não tem o registro aqui. Então, a gente tem um acesso direto para fazer esse cruzamento. A gente tem outras possibilidades, a gente acessa a Junta para verificar laudos de avaliação, que estão lá para efeito de fiscalização, mas esses convênios com órgãos com órgãos do governo, como Receita Federal, à medida que a conversa avança e a gente vai tendo a possibilidade de ter esse acesso, isso aí seria de muito valor. A gente tem um grande mercado realmente de empresas de grande porte para poder atender, que não está identificado ainda. Então, queria colocar esse ponto aí, que o mercado está aí, a gente tem a possibilidade nesse novo mercado que foi criado, mas o mercado não está visível ainda para a gente. Bom, foram várias provocações, desde do nosso colega ali, que fez a pergunta sobre inteligência artificial, mas eu quero dar uma visão geral um pouco, depois pensar alguns tópicos específicos que nós já discutimos até agora, até porque eu acho que já estamos chegando perto do fim. Primeiro, de novo, ensinar o nosso comprador a nos comprar. Esse é o primeiro aspecto. Eu fiz um podcast há um ano atrás, falando sobre auditoria. Foi minha primeira vez fazendo aquele evento, mais ou menos 1 hora conversando. E uns 3 meses atrás, uma senhora me liga e fala: olha, eu achei muito interessante o seu podcast. E a senhora: eu sou síndica de um condomínio. Ah, a senhora é síndica de um condomínio? Sim, a gente aqui tem uma receita mais ou menos de 10 milhões de reais por ano. Como é que é? A senhora é síndica de um prédio que fatura 10 milhões de reais por ano. É muito, né? É muito. Sabe que ninguém nunca falou sobre auditoria aqui? Então, tem mercados que são explorados de forma incorreta ou divulgados, né? ou educados de forma indevida. Nós não conseguimos educá-los. Recentemente eu estive num evento do Board Academy, onde a gente prepara conselheiros, e tinha lá um expert em marketing dizendo o seguinte: o futuro serão empresas que educam.
Tem que educar para fazer uma salada, tem que educar para fazer um assado, tem que educar para comprar um pacote de bolacha, tem que educar para colocar o combustível no carro, tem que educar para colocar o conector no carro elétrico, tem que educar a pessoa para comprar auditoria. É sério? É sério. Então, o que você fez aí no seu podcast, né, esse podcast, foi educar alguém. E olha que a minha intenção não era essa, porque meu público-alvo lá não era o comprador de auditoria, era os auditores. Está falhando aqui. Bom, vamos lá. Esse é o primeiro aspecto. A gente tem que começar a educar seriamente os nossos clientes. Segundo, educar os nossos sócios. Uma das coisas que a gente discutiu aqui, que passou. Nós temos uma empresa, um grupo, uma sociedade. Cada sócio escolha aquele que te complementa, não aquele que te divide. Tem um sócio para vender, um sócio técnico, um sócio para te puxar a orelha, tem um sócio para falar com o mercado, tem um sócio para falar com o pessoal lá fora, tem um sócio para falar lá no IFAC, no IASB. Né? Você tem que ter sócios para essas coisas. Então é a firma de 10 sócios? Se você olhar para a regulamentação da nossa profissão, você vai perceber que cada vez mais estão exigindo que vocês tenham, no mínimo, sócios. Um para fazer, um para revisar, um para dar palpite e um para assinar. Por fim, mais ou menos importante, você vende um negócio que você não se permite ser visitado. Nós ontem acabamos o processo de divisão de pares, certo? Ontem à noite. Quem de vocês se sente confortável para receber um auditor? Quem de vocês fica feliz quando chega aquela cartinha lá do Rockenbach, não é? O Rockenbach manda essas cartinhas para a gente, fala, olha, tal, você foi eleito. Pode usar. Você foi eleito. Muito bem. Se eu fui eleito, agora tem que contratar um auditor. Aí você olha para os seus sócios, e aí, vocês estão fazendo o negócio direito? Nós vamos ser auditados. Gente, que experiência fantástica ser auditado. A gente é auditado e não permite ser auditado. A gente não gosta de ser auditado. Como é que vocês querem vender uma coisa que vocês não se permitem ser auditados? Já fez essa reflexão? Pois isso incomoda muita gente, não é? Pois é, incomoda muito mais. Principalmente se o auditor é chato. E a gente é chato. Quer queira, quer não. Mas tem que ensinar o mercado a entender o nosso papel. O pior dos mundos é ter a notícia, o auditor falhou. Para nós, empresas, para nós, mercado. Isso é a péssima notícia. É muito ruim. E ter alguém olhando para você e falar, e aqui, ó, você falhou. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas tem que aprender com isso. Tem que se autoavaliar o tempo todo. Esse é um processo de crescimento gigantesco. Então, primeiro, para aprender a vender o que a gente faz, a gente precisa também se permitir ser auditado. E, com isso, ensinar as pessoas o que é auditoria. Que não é um processo de investigação. Às vezes, acaba sendo. Mas não é para ser. É um processo educacional, onde eu sei um pouquinho mais que você, talvez eu tenha uma visão diferente da sua. Isso a gente não sabe passar para o mercado. Isso a gente precisa aprender a fazer. Ok? Como? E eu não sei lavar louça. Eu não sei. Mas tem um monte de vídeo na internet ensinando as pessoas a lavarem louça. Não é incrível isso? Não é incrível? Cadê o nosso vídeo ensinando as pessoas a comprar auditoria, a comprar contabilidade, a importância de uma escrituração fiscal? Porque agora está cheio de... Aprenda inteligência artificial. Aprenda auditoria com inteligência artificial. Não está assim, Cris? Não é assim que está acontecendo? E vai passar que nem um trator em cima da gente. Não é? Obrigado,
Cucurulo, eu só queria lhe pedir uma coisa. Quando você achar esse curso de lavar louça, você passa o link para mim, por favor, porque minha mulher não está assistindo. Isso é bom. Vou pedir para minha esposa falar com a sua esposa. Foi ela que me mandou. Vamos à pergunta do colega aqui presencial, antes das perguntas online, por favor. Bom dia. Bom, meu nome é Ricardo Bordignon, sou recém-fundadora de uma empresa de pequeno porte. Acho que essa questão aí de mercado para empresas de pequeno porte, até com base na minha experiência recente, se me permite fazer algumas observações, especificamente com relação à empresa de grande porte, que o João acabou de mencionar. Acho que um dos grandes problemas que eu tenho visto é quando o contador ele vai preencher a ECD, você tem a opção de dizer se a empresa é de grande porte ou não. E vai da mão do contador preencher ou não. Muitas vezes eles não preenchem. Isso não é automático, né? Então, quando você menciona aqui, já há uma discussão com a Receita de haver algum tipo de trava, ou até sistêmico, né? O que seria fantástico, né? Você consegue isso, identificar muitas empresas de grande porte que não estão sendo auditadas, às vezes, porque não sabem que são de grande porte e devem ser auditadas. E outros dois aspectos que eu tenho visto em discussões com clientes, e até com fundos de investimento, principalmente com fundo de investimento, né? Muitas vezes você vai se apresentar, tudo bem, mas eu tenho uma obrigatoriedade interna de ser auditado por empresas de grande porte, de Big Four. Né? E outras empresas, está no contrato social ou no estatuto que essa empresa deve ser auditada por Big Four. Então, é um limitador gigantesco para o nosso mercado, né? Não sei que tipo de discussão, eu sou novo agora, primeira reunião que eu participo de empresas pequenas e médias empresas de auditoria, mas não sei que tipo de discussão que existe já nesse fórum, no sentido de tentar haver uma penetração maior em empresas grandes, para que a gente possa ter um mercado maior. Obrigado. Tá, posso começar aqui. Essas discussões, nós tivemos dezenas de vezes. Eu passei acho que 12 anos no Conselho de Administração do Ibracon, e a gente juntava as pessoas que vinham de fora no mesmo hotel, aquele hotel na Maestro Cardinho, Mercury, a gente ficava à noite lá discutindo dezenas de assuntos, né? Isso sempre vinha à tona. A questão é o seguinte, nesse caso, quando você, acionista, define que você quer uma empresa de classe A, B, C, D ou E, você está decidindo entre vocês. É diferente. O que é inaceitável é um banco decidir para o cliente dele qual é o tipo de empresa que o cliente dele vai contratar. Isso é imoral, isso é indecente, e a gente não pode aceitar. Isso é uma coisa que eu falo sempre na profissão, a capacidade de indignação do contador é muito pequena. A gente tem que aumentar a capacidade de indignação, a gente tem que dizer, eu não aceito. Esses dois bancos lá que me atrapalham mais na região, eu não tenho cartão de crédito deles. Quando algum gerente me liga para oferecer algum cartão de crédito, abrir conta, às vezes eu sou até um pouco mal educado, porque comigo é o seguinte, colocou o leite das minhas crianças em risco, o cara é inimigo mortal. E esses dois bancos são meus inimigos mortais. Não quero papo, entendeu? E tiram onda aí que são diferenciados, entendem a modernidade. Não, é mentira. Tá? E eu vou dizer algo aqui que, nesse palco, o ex-presidente do Conselho Federal, Zuimi Vânio Breda, disse que teve uma reunião com um membro da Secretaria da Receita Federal, um departamento que é ligado à questão de concorrência. E esse cara estava brabo com os bancos, ele falou, eu quero só uma situação para ir na jugular deles. Só que eles são covardes. Eles são muito bravos, eles são iguais a savana. Eu adoro aqueles documentários do Discovery sobre animais, né? Você viu que a hiena, ela é o bicho mais covarde do mundo sozinha. Mas ela, em grupo, ela coloca até o rei da selva para correr, que é o leão. Eles são assim. Eles são covardes. Eles não falam, não colocam no contrato. Eles ameaçam de forma velada e verbal. E mesmo que colocasse num papel, a gente não tem o que, em termos de confidencialidade, a gente não pode pegar o documento e fazer uma denúncia porque a gente está descumprindo a norma básica da nossa profissão. Tá? Isso é a minha visão. Eu queria saber se o João Carlos ou o Cucurulo, me perdoem a minha exaltação, mas é que esse ponto a gente tem alguns temas, né, de alguns colegas internos que a gente sempre puxa
muito uma defesa sobre algum ponto da profissão, e esse ponto que é a barreira imposta pelos bancos de forma desonesta, de forma injusta, de forma que não combina com o mundo moderno, que é um mundo de inclusão, e a gente tem que exigir... Existem vários motivos que a gente pode exigir isso, não é favor nenhum. Eles têm a obrigação de nos acolher. O mundo pede isso. A gente vê agora nas Olimpíadas, né, as mulheres... até as mulheres que têm filhos agora têm toda uma estrutura voltada para acolher os filhos dessas mulheres. E nós, das pequenas e médias empresas, nós não somos acolhidos. Isso é fato. A gente precisa ter um movimento nosso de exigir os nossos direitos e um fórum que a gente possa discutir os problemas em comum. Tá? E, veja, isso não quer dizer que a gente tenha que ser inimigo das empresas maiores. Não. A gente tem que estar unido. Principalmente as Big Four, elas têm um somatório de mais de 100 anos da profissão, de conhecimento adquirido, e eles são a principal fonte de inovação, de conhecimento, de discussão de temas técnicos, e eles têm que servir de inspiração para nós. Tá? Como eles também precisam da gente, porque o IBRACON ele existe quando as Big Four sentam com o Banco Central para discutir um determinado assunto voltado à regulação de instituições financeiras, por exemplo, eles precisam sentar em nome da profissão. Então, eles também precisam que a gente esteja junto deles. Como a gente precisa deles também para nos ajudar e nos apoiar nas nossas demandas. Então, eu acho que a gente não cabe briga na nossa profissão, eu sou contra isso, eu sou contra paternalismo. Acho que se está todo mundo tem que cumprir as mesmas regras, ok, não se discute isso. A gente não pode justificar ou não cumprir regra porque acha injusta. Não, a gente tem que brigar para mudar a regra. Mas se a regra existe, vamos ter que cumprir. Paternalismo não pode existir. Agora, se a gente é obrigado a cumprir com todas as regras, a gente tem também direito a ter as mesmas oportunidades. Esse é o ponto, é a essência do meu ponto de vista. Aí eu queria também passar para os colegas. Com relação aí ao ponto que o colega levantou, da exigência estatutária de empresas de auditoria por empresa por Big Four, é assim, um acordo entre os sócios. Então, por algum motivo particular, algum motivo societário, algum motivo de grupo, então a prerrogativa deles é essa escolha, então para um determinado filtro. Então, é legítimo, né? Mas eu queria ressaltar outra situação que hoje, estatutariamente, a gente tem as outras empresas, as pequenas e médias, tem uma outra grande oportunidade, que é o terceiro setor. Hoje é comum, empresas do terceiro setor, a gente tem grandes organizações, empresas não organizações do terceiro setor, que não atingem a questão de grande porte, mas, por estatuto, tem a obrigatoriedade da auditoria independente. E, via de regra, auditoria de independente de auditor registrado na CVM, que aí você não limita as empresas, as 4 grandes. Você não limita somente a elas, mas pega uma grande gama de outras empresas, as nossas, né? São registradas na CVM, então um grande mercado que se abriu. Então, para a gente é bom a importância da auditoria, com essa exigência estatutária do terceiro setor. Então, com relação às grandes, as exigências de grandes para algumas empresas, algumas entidades, fundos, etc., é legítimo, mas a gente tem uma outra grande oportunidade com essa prática de você ter exigência estatutária. Não está na lei, mas está no estatuto da empresa. Então, um grande mercado aí que a gente tem para explorar e está em aberto para todas as empresas. Deixa eu pontuar. Nós já estamos caminhando para o final, não? 20 minutos, tá bom. Então, vamos olhar o copo meio cheio, já que a gente já sabe que o copo já está meio vazio. Já que é dado do problema que o copo é meio vazio, vamos olhar para o copo meio cheio. Primeiro, em cidades como a de São Paulo e outras cidades de grande porte que a gente conhece, vocês vão encontrar milhares de condomínios onde são obrigados à prestação de contas. Raro é o lugar onde você encontra um contador que seja o responsável por aquela contabilidade que vai prestar contas, porque não tem regulação da prestação de contas por um profissional contábil. Primeiro aspecto, ali, copo raso, nem cheio, meio cheio, raso. Isso tem que ser regulado.
Isso tem que ser regulado. Não é possível que condomínios de alto padrão, com valores de receita anual gigantescos, não sejam auditados ou sequer tenham um profissional contador que seja responsável, técnico, por aquela prestação de contas. Primeiro aspecto, ponto. Já aí abriria um campo gigantesco para as empresas de pequeno e médio porte de auditoria atuar, porque ali tem prestações de contas muito mal feitas. A gente faz isso já há alguns anos, está faltando profissional para atender este mercado. Ah, vai ter entidades aí que vão cair de pau. Eu não estou muito preocupado, não, porque eu moro no condomínio e a prestação de contas que é feita é muito mal feita. Ponto. Eu sou cliente, eu estou reclamando como cliente. Ah, mas eu também sou beneficiário. Claro que eu sou. Ponto final. Eu vou defender os meus interesses, os nossos interesses como classe. 1. 2. Existem aspectos relacionados à nossa profissão que uma empresa de seguros de pequeno, médio e grande porte olha isso com uma tecnicidade gigantesca. Nós, pequenos, médios e grandes portes, temos essa capacidade também de aprender com essas seguradoras. Por quê? Uma empresa seguradora pequena que não consegue bancar aquele seguro que está sendo contratado, o que ela faz? Ela faz um cosseguro. Quando o cosseguro não consegue bancar, ela faz um resseguro. Quem está procurando uma empresa de grande porte para fazer auditoria, eu já passei em 4 delas, e o colega que fez o comentário já passou por elas. Quando nós estamos lá, nós somos lembrados a cada segundo. Por quê? Porque todo mundo lá em cima, no board, quer um seguro, quer uma auditoria para dar garantia. E as Big Four se posicionam dentro dessa categoria de uma empresa de grande porte para dar garantia, é um seguro. Aí eu posso me posicionar nesse mercado? Pode. Pode, com seu nome, com a sua técnica, com as pessoas falando de você, com o seu trabalho de exigência, com o seu trabalho de qualidade, com o seu trabalho técnico sendo prestado ao mercado. Sem dúvida nenhuma. Mas existe a barreira contratual dos sócios de terem indicado a empresa A, B, C, D, E, F, G. Às vezes é nominal, inclusive. Não é só uma questão de big. Não. É nominal. Ok. Então, como furar essa barreira? Só tem um caminho, ou a gente se organiza também como uma empresa, uma estrutura, algumas empresas que se estruturam para atender esse mercado. Isso tem que ser pensado. E não só nesse cenário está sendo pensado, não. Órgãos reguladores pensam nisso, olham para a gente. Por que vocês não se organizam em grupo para atender esse mercado de forma estruturada? Parece que eu falo demais. Então, muito bem. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto. Existem no horizonte da gente, além daquilo que já é dado, novos negócios. Como o Guerra comentou aqui, as bets estão batendo na nossa porta. Bateu essa semana. Tem realmente riscos profissionais ali. O famoso PLD. Como é que a gente vai atender essa preocupação desse dinheiro que está entrando nessas empresas e tal, quem são os investidores e tal. Isso tudo é dado do problema da regulamentação, do controle de qualidade na aceitação dos clientes. Isso a gente tem que olhar com cuidado e com carinho, mas é um novo negócio que se abre e está sendo muito bem regulado daqui para frente. Muito bem, outros aspectos. Tem a nossa própria técnica de contabilidade que está sendo exigido. O IFRS 1, IFRS 2, empresas de médio porte vão precisar atender isso para buscar dinheiro no banco. Vão ter negócios acontecendo neste mundo de pequenas e médias empresas. Bom, eu fiquei surpreso, recentemente estive com o Tadeu Sendon, um amigo nosso que trabalha lá em Londres, e ele disse assim, eu estou ouvindo falar aqui que vai ter uma reformulação do IFRS Small and Medium Entities, né? O nosso CPC-PME. Vai ser incorporado novidades técnicas nas nossas regras de pequenas e médias empresas a serem auditadas. Isso vai impactar o nosso negócio. Por fim, mais ou menos importante, está se abrindo uma avenida grande, larga, de novas exigências com a reforma tributária. Nós, pequenas e médias empresas, vamos ter que nos preparar fortemente para atender os nossos clientes. Por quê? Porque isso vai exigir 2 sistemas tributários andando ao mesmo tempo. A gente nem conhece direito o que a gente tem hoje e a gente tem um novo
a ser implementado. Ah, tem 10 anos? Não, não tem não, tem 2. No máximo 3. Quanto de investimento e tempo vai se abrir nesta avenida que se implementa no Brasil? Vai facilitar para alguns, mas em algum momento vai também ser um grande obstáculo de crescimento e desenvolvimento. Tá bom? Obrigado. Ok. Tem 2 perguntas. Aliás, pelo chat do canal do YouTube do CRC São Paulo, várias pessoas fizeram algumas colocações em relação ao CNAE, sobre a forma, e registro CVM, etc. Isso é importante, tem a ver com o mercado. Só para ilustrar o seguinte, o Conselho Federal de Contabilidade, ele foi criado por uma lei federal, nos anos 50, se não estiver enganado, e ele determinou que o bacharel em ciências contábeis ele pode fazer contabilidade e auditoria. E muitos colegas, e aí, como eu disse, que cada um tem um grupo de mais ou menos 20 pessoas que discute muito a profissão, e tem um colega, meu companheiro lá do CRE, que é o Paulo César Pepe, ele fica revoltado que os não auditores, de fato, fazem auditoria. Isso é um mercado, são clientes que a gente perde, serviços que a gente perde, porque esses colegas que têm escritórios de contabilidade, que já têm uma receita corrente com aquilo, quando ele pega um trabalho de auditoria, é como se fosse uma receita marginal. Então, ele consegue colocar um preço lá embaixo e leva o nosso cliente. E aí a gente começou uma discussão que chegou ao Conselho Federal de Contabilidade naquele momento, que era exigir para qualquer trabalho de auditoria que o sujeito tivesse pelo menos o QTG, que é o CNAE básico, que é o QTG. E isso foi até a assessoria jurídica do Conselho Federal e voltou com a negativa em função da lei federal que criou o CFC, que determinou que o trabalho de auditoria deveria ser executado por um bacharel em ciências contábeis. Qual é o efeito prático disso? É que o QTG não vale de nada. Não vale, porque você tendo o QTG ou só sendo formado, você pode fazer a auditoria do mesmo jeito. Tá? Agora, alguns órgãos reguladores exigem certificações específicas. A última foi a Previc, mas a CVM foi a primeira que exigiu, porque a CVM ela teve o cadastro migrado dos auditores que já estavam registrados na CVM, eles passaram a poder continuar auditando, e aqueles que queriam auditar empresas reguladas pela CVM, após a determinação da CVM, na criação do CNAE específico dela, tem que fazer a prova. Tá? E aí a gente tem também o Banco Central e a SUSEP. Então, responderam alguns colegas, para auditar empresas, se não for regulada, basta ser formado em ciências contábeis. Para nós, auditores, isso é ruim, mas é o que temos aí. Outra discussão que surgiu também era o seguinte, então vamos tentar mudar o texto da lei para que as empresas de grande porte elas não tenham auditores necessariamente registrados na CVM, e sim o CNAE com a certificação QTG. O problema que nós encontramos também em várias discussões com o IBRACON, com o Conselho Federal, hoje o Brasil não tem um ambiente político que vá atender aos auditores. Se a gente pegar, mais ou menos, nós temos aproximadamente 500 mil profissionais, certo, Donizete, no Brasil, e contadores, a gente não tem um ambiente político propício para mudar a lei 11.638 no quesito que fala que tem que ser auditor registrado na CVM. Que isso iria beneficiar uma parcela muito pequena desses 500 mil profissionais, que são os contabilistas de todo o Brasil. Então, só para deixar claro para os colegas, tem muita pergunta sobre isso aqui, né? Alguns querem colocar CNAE, pessoa jurídica, QTG, enfim, mas a gente não tem um ambiente político que exija isso. E aí nós temos uma pergunta por vídeo, e os colegas já estão preparados lá, é outra inovação do CRC São Paulo, parabéns, viu, João Carlos? Tem uma pergunta por vídeo, vocês podem, por favor, colocar? Olá, bom dia. Aqui é Everton Soares, contador, auditor de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, acompanhando aqui a nossa live, né, com nossos colegas especialistas. A live aí que é oferecida pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Acompanho sempre todas as lives quando posso, né? E hoje, especialmente, essa live sobre a auditoria, né? E esses cenários.
E a minha pergunta é, como nossos caros colegas enxergam o cenário para daqui os próximos 5 anos? Quais as áreas de especialização, se fosse pontuar? 5 áreas de atuação para o auditor, que para a expansão dessa empresa, né, uma pequena empresa, ela quer expandir. Quais são essas 5 áreas que a gente poderia trabalhar, especializar, né, realizar treinamentos, capacitação para estar atuando e que vocês enxergam que o mercado tem carência? Tá? Essa é a minha pergunta. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, CRC. Forte abraço a todos. Parece que a gente combinou. A pergunta, nós estamos na reta final, nós vamos para a última provocação, essa é uma delas. Quais são as áreas de especialização que pode ser interessante para um jovem? E aí, além disso, o Cucurulo colocou muito a questão de a gente precisa criar escala. A gente precisa pensar em fusão de empresas, a gente precisa, as empresas menores elas têm que estar mais juntas, a gente precisa trazer isso para a nossa discussão, a gente precisa discutir planos de aposentadoria, estratégia de investimento que está ligado ao plano de aposentadoria, a associação que eu faço parte, todo ano na reunião mundial, traz esse tema, a gente precisa discutir. Normalmente, o pessoal recolhe em cima de um salário mínimo e fica fazendo uma reserva financeira na expectativa de se aposentar. Mas será que é a melhor estratégia? A gente precisa trazer isso para a nossa discussão. Tá? E o outro ponto é o seguinte, também naquelas reuniões que a gente vinha, viu, Sebastião, na véspera da reunião lá do Conselho de Administração, se reunia lá no hotel, e uma pergunta um ponto que surgiu foi o seguinte: vocês imaginam como uma ameaça? O colega falou ali do que pode ser do futuro em termos de especialização. E aí, imagina o Google, ele criar uma empresa de auditoria, o Google Audit, e ele, através de ferramentas computadorizadas, ele vai conseguir, vou colocar numa realidade brasileira, ele pode fazer um cheque de todas as notas fiscais emitidas a favor e contra a empresa. Ele pode checar através de ferramentas que hoje, inclusive, disponíveis para as firmas de menor porte, de confirmação de saldos bancários com 100% de recebimento. Ele pode fazer cálculos recálculos de empréstimo, financiamento, uma série de coisas. Vai sobrar para um técnico, talvez, fazer alguns recálculos e algumas estimativas contábeis e algumas análises que a inteligência artificial ainda não esteja preparada. Mas isso é uma ameaça. Hoje, na minha visão, existe uma guerra surda, e aí por isso que as Big Four elas estão de parabéns, porque são bilhões de dólares investidos. Eu lembro que teve uma Big Four aqui que, há 7 anos atrás, tinha gasto 1,5 bi numa ferramenta que hoje virou obsoleta. Eles estão gastando mais não sei quantos bilhões. Isso está divulgado nos jornais. Então, esse investimento das Big Four permite que nós tenhamos mercado por algum tempo. Mas a Ângela está ali já me ameaçando. Eu acho a Ângela que vai pelo menos 5 minutinhos a mais. Então, isso é uma ameaça para nós. E no dia que um Google Audit, por exemplo, conseguir uma auditoria de uma empresa que trabalha com disrupção, por exemplo, a Tesla, e a SEC americana acatar aquele relatório, a nossa profissão ela pode estar com os dias contados. Tá? Não se iludam. E quem acha que não, provavelmente são aquelas pessoas que achavam que o Uber não ia pegar. E olha o que aconteceu. Eu lembro que o Rio de Janeiro parou tudo, não aceito, e no final o Uber prevaleceu. Então é uma provocação que eu queria trazer para vocês. Tem o colega que ele fala sobre o que pode ser feito. A gente já está falando em termos de futuro da profissão, quais são os pontos principais, e essa que é a ameaça em termos de criar escala e também as ameaças que podem vir de um gigante da tecnologia. Muito rapidamente, porque senão a Ângela vai tirar o sapato e jogar na gente. Até rimou. Bom, ano passado, em Londres, numa reunião com 2 especialistas de inteligência artificial, um deles disse assim: a inteligência não vai substituir o julgamento do ser humano. Ele vai, por muito tempo, ainda só produzir informação. Então, isto não vai tirar a nossa responsabilidade ainda por muito tempo como julgadores da informação. Só vai ser ferramenta para agilizar, para acelerar a geração de informações
e corrigir em algum momento aquilo que está sendo gerado. Hoje em dia, no Brasil, com ECD, ECF, escrituração fiscal digital, qualquer grande computador já processa tudo que uma empresa faz e já sai multando o que você imaginar em mais 2 quilos. O que está por trás ainda, que ainda não existiu, é que certos pontos de inteligência que a prática contábil exige ainda não está no computador, está na nossa cabeça. Então, eu acho que a gente está distante disso. Mas a inteligência artificial veio para ficar e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Ponto final. E vai existir um painel técnico, a Ângela, que eu já estou comendo metade do horário dela, tal, ela vai ficar 30 minutos aqui, pronto. Eu já terminei. Muito obrigado. Na minha visão, a auditoria está mudando, mudou muito, vai mudar muito mais, com mais velocidade, mas não vai acabar, não. Eu acho que a gente vai se adaptar, mesmo com grandes ferramentas, com grandes players do mercado, a gente vai se adaptar e a gente tem condições de ser protagonista de toda essa mudança. A gente tem condições de comandar essa mudança pela parte técnica, mas a gente vai ter que mudar também. Os novos profissionais, hoje, não é só contabilidade, é análise de dados, a parte da informática, inteligência artificial, a gente vai mudar. Mas a gente tem condições total de ser protagonista em toda essa mudança e a gente comandar essa mudança. O Google Audit, por que a gente não pode estar na cabeça dessa inteligência toda? Então, a gente tem todas as condições de estar na ponta da profissão e cada vez trabalhos mais agregados. Ok, obrigado. E vocês podem rapidamente, antes que a Ângela jogue o sapato na gente, falar sobre algumas qualificações, para não deixar o colega de Rondônia sem resposta, quais são as áreas de especializações que vocês entendem que um jovem hoje poderia se especializar na área contábil? A gente ainda preza para a formação contábil, né? A gente tem que conhecer a contabilidade, apesar de tudo ser feito automático, tudo ser feito via eletrônica, a gente tem que saber o que está por trás disso. Mas a tecnologia e essa questão da análise de dados é uma questão muito exigida aí para a gente cumprir o que a gente está fazendo, que vai ser objeto do nosso painel das 14 horas. Último comentário, Ângela. Último. Uma coisa que a gente percebe nos auditores do passado, do presente e talvez ainda vai se manter no futuro, é que a gente foca no ponto e esquece o ambiente. Cada vez mais o mundo exige que a gente conheça o ponto e identifique divergências, riscos no ambiente. E é dali que passa, muitas vezes, a ameaça de destruir um negócio, o valor de uma empresa. Tá bom? Então, auditor, caixa é importante, mas o que é que está afetando o caixa? Como diz um amigo meu, caixa é o senhor do negócio. Sem o caixa, não tem negócio. Então, o que afeta o caixa? Tem que abstrair a nossa capacidade de simplesmente olhar o ponto. Tem que olhar para o ambiente também. Obrigado. Então, obrigado a todos. Então, foi muito bacana ver que tem pessoas do Brasil inteiro acompanhando. A gente começou o painel, tinham 60 pessoas inscritas de forma presencial e nós tínhamos, naquele momento, 725 acompanhando online. Nós chegamos a 840 pessoas. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam. Muito obrigado ao João Carlos, ao Cucurulo. E eu acho que a gente precisa também reconhecer e agradecer mais uma vez o João Carlos como o anfitrião, presidente do CRC São Paulo, e toda a equipe interna, a Tatiana, o Renato e especialmente a Simone Sil, que está conosco ajudando desde a primeira edição. Cadê a Simone? Simone, obrigado, você é incrível e nos ajuda muito. O Bife, cadê o Bife também? O mais novo, o Bife, eu trouxe para ele a camisa do Náutico, ele disse que vai trocar de time, vai passar do Palmeiras para o Náutico agora, a carteirinha dele vai chegar em breve. Então, pessoal do CRC São Paulo, muito obrigado. Ao Ibracom, por todo o apoio, está aqui o Sebastião Santana, muito obrigado pela divulgação. A Fernanda da Comunicação, a Solange e o restante do time, muito obrigado pelo apoio, por tudo que vocês têm feito e por representarem tão bem a nossa profissão. É um privilégio fazer parte de uma organização como a nossa. Então, pessoal, chegamos ao fim. Muitíssimo obrigado a todos e vocês ainda vão ter muito mais surpresas agradáveis. O time que está por vir é muito bom. Obrigado.